acontece na atualização do orçamento? O orçamento veio para a Câmara, sofreu modificações. Então, algumas coisas tinham uma previsão menor, a Câmara aumentou, em outras a Câmara diminuiu. Então, tem a primeira previsão e tem a atualização da previsão. Vamos ver quanto realmente foi gasto até agora. Está aqui na coluna liquidado. E esse até agora é até agora mesmo. Está vendo ali na última coluninha, 26 de setembro? Porque esse é o dado até ontem. Até agora, só com Câmara Municipal e Tribunal de Contas, a cidade já gastou 520 milhões de reais. Vamos olhar outra despesa? Vocês querem escolher uma função, um órgão? Podem gritar. A função Previdência, vamos lá. Aqui, ó. A função Previdência Social. Vamos ver. Orçado 10 bi. Até ontem, já tinham sido gastos 7 bilhões de reais com a previdência dos servidores municipais, aposentados e pensionistas. De onde vieram esses 7 bi? Uma parte deles vem dos próprios servidores, que recolhem 11% sobre a sua folha de pagamento para a Previdência. Só que, somando todas as contribuições de todos os servidores, continuam faltando, tipo, 4 bilhões. Então, por isso que a Previdência tem um impacto orçamentário tão grande. Porque, para que a Prefeitura consiga pagar as despesas da Previdência, ela precisa pegar recursos do orçamento. Recursos que não são só das contribuições previdenciárias. Aliás, os servidores recolhem 11% e a Prefeitura contribui, a cota patronal, com 22% sobre a folha de pagamento. Mesmo somando isso tudo, continua faltando 2, 3, 4 bilhões. Alguém quer consultar mais alguma? Fazer alguma outra consulta? Podem escolher por uma secretaria, por uma subfunção. Olha, aqui, descrição de despesa, vocês vão ver o tamanho dessa lista. Deixa eu ver se eu já selecionei todas. Está tudo selecionado. Olha o tamanho da lista de despesas possíveis. Ah, é, né? Porque... Quer ver? Deixa eu dar uma... Vou passar coluna por coluna dessas daqui rapidamente. Órgãos, são todos esses aqui. Prefeituras regionais, inclusive. Funções, não são tantas assim. Lembra lá no PPA? Uma página e meia. Então, entre as funções, assistência social, comunicações, cultura, defesa nacional. Por que de acho defesa nacional é uma função do orçamento? Porque quem define essas funções e subfunções é uma portaria do Ministério do Planejamento. Então, define um código a ser aplicado a todos os orçamentos de todas as unidades da federação, estados e municípios. Então, sobra umas... Eu acho muito ruim essa classificação. Eu, se pudesse, senadora fosse, ia lá no Ministério do Planejamento e falava, vamos dar uma revisada nessa lista aí, das subfunções? Porque essa é uma lista muito ruinzinha, na minha opinião, muito mal feita. Ó, subfunção. As subfunções, então, são de lascar. Você tem a subfunção alimentação e nutrição,
a subfunção assistência à criança e ao adolescente, a subfunção assistência ao idoso, assistência ao portador de deficiência, Olha em que estágio paramos do vocabulário. Não se diz portador de deficiência, diz pessoa com deficiência. Controle ambiental, controle externo, controle interno, enfim. Para mim, essa classificação é muito vagabunda, muito mal feita. Mas, enfim. Programas. Acesso à cultura, acesso à educação. De novo, aquela lista que a gente já conheceu lá no PPA. Programa, atividade. Essa coluna aqui é só de classificação, vou ocultar também. Pronto. Atividades, auxílios, operações especiais, pessoal, projetos. Então, espera aí que eu vou ocupar essa também, que não vai ser muito útil para a gente agora. Ocultar os códigos dos projetos. Descrição dos projetos. Aqui começa a ficar mais palpável, mais conectado com a realidade. Olha que maravilha. Aqui a gente tem discriminadas, olha quantas. Vou ler algumas. Aqui tem tudo. O 14º Encontro Cultura e Cidadania da Pop Rua. Está aqui, tem uma dotação orçamentária própria. Urbanização de favelas. UBS Jardim Guanabara, UBS Jardim Guarani. Transporte público rural nos bairros Marcilac e Emburá. Transporte escolar, educação especial, educação infantil, ensino fundamental. Território hip-hop, vocacional hip-hop. Teatro Martins Penha, Teatro Flávio Império. Revitalização de espaço público. Revitalização de calçadas na Rua Sorana. Revitalização de área pública, Rua Doutor Silvio de Camargo, sem número, Jardim Monte Líbano. Revitalização da Praça Zilda Beli Costa. Sabe o que... Dá para perceber, óbvio, que tem algumas dotações muito genéricas, revitalização de áreas públicas. E tem algumas com nome, endereço, telefone. Essas, bem específicas, detalhadas, são provenientes de emenda parlamentar. Então, é o parlamentar que defende essa comunidade aqui, que veio lá e pediu assim, vereador, pelo amor de Deus, faz uma emenda para a gente ter dinheiro para reformar nossa pracinha lá. O parlamentar vai lá e faz a emenda. Se ele fizer um trabalho bem feito, tecnicamente e politicamente, ele vai ver de quanto dinheiro precisa. Não adianta ele falar que ele fez uma emenda e botou R$1.000. Ele tem que ir lá e ver. Bom, para colocar aquela academia de idoso, vai custar 30 mil. Para fazer o alambrado da quadra, são mais tantos mil. Para iluminar a quadra, mais tantos mil. Então, está aqui. Ele fez uma emenda de R$120 mil. Essa é a primeira parte, a parte técnica, importante. Aí tem a parte política, que é ele falar com o subprefeito da região e falar, prefeito, eu estou colocando R$120 mil aí, tá bom? O senhor faz essa obra? Aí o subprefeito pode responder, ai, pelo amor de Deus, essa nem está tão ruim. Tem uma outra que está muito pior. Você não quer fazer assim? Você coloca 80 mil para essa praça, e eu faço o alambrado, a iluminação, e 40 mil você me manda para uma outra praça, que está caindo aos pedaços? Isso é política. Ou o subprefeito pode dizer, claro, pode mandar, eu já ia fazer mesmo, maravilha. Aliás, se você botar mais 10 mil, eu ainda conserto o chafariz. Aí, o Edu me perguntou aqui no intervalo, que, mas o vereador da situação tem 3 milhões, o vereador da oposição não tem... Tudo é possível. Quando eu estava no PT, o PT tinha uma bancada de 12, era oposição, e estava aliado ao Centrão, então a gente conseguia ser muito determinante aqui na casa. Éramos oposição, mas tínhamos muito poder político na casa. Então, o que o PT dizia? O prefeito quer aprovar a lei das OS? Beleza, vocês têm 2 milhões de emenda, nós queremos 4. Política. Pressão. Poder. Poder de negociação. Então, pode acontecer, da oposição ter o dobro. Pelo menos em tese. Aí, tem a prática. Aí, vários vereadores vão dizer, o prefeito não executa minhas emendas, ele está de sacanagem comigo. Pode ser verdade.
Pode não ser. Pode ser que o subprefeito fez lá a licitação para colocar o alambrado na quadra. A empresa que ganhou a licitação quebrou. A segunda colocada não se interessou mais. Falou, não, por esse preço eu não consigo mais fazer. Naquela época eu conseguia, mas agora eu não consigo. Ou pode ser que nenhuma empresa se interessou por fazer o alambrado daquela quadra. Ou pode ser que o Tribunal de Contas falou, não, tá errada essa licitação. Pode parar, pode fazer tudo de novo. Tá errado. Então, o orçamento ser ou não ser executado pode acontecer por incompetência, falta de interesse, pode acontecer por sacanagem político-partidária, pode acontecer por sacanagem territorial. O subprefeito é do mesmo partido daquele vereador, mas eles têm um problema. Acontece. Então, a gente tem que saber, pelo menos, a mecânica da coisa para ter mais elementos para investigar e descobrir por que o dinheiro foi ou não foi gasto. Em vez de dizer simplesmente, dinheiro tem, o que faltou foi vontade política. Às vezes existiu toda a vontade política do mundo, mas, por 1002 razões, por exemplo, nem tinha o dinheiro nunca existiu, a gente pensou que teria, mas ele não veio, contou com uma transferência federal que não aconteceu, a licitação não deu certo, a licitação foi questionada pelo Tribunal de Contas, a empresa ganhou, mas não fez, não entregou o serviço. Então, a gente é como o futebol, né? Tem a regra, que é clara. Mas aí, na hora, se foi pênalti ou se não foi, depende do ângulo, da interpretação, da intenção, bola na mão, mão na bola. Então, precisamos conhecer a regra do jogo para conseguirmos assistir o jogo e ter mais formas de interpretar aquilo que está acontecendo. Mão na bola, bola na mão. Concluindo. Então, olha, vocês viram que dá para se... se eu começar aqui, eu fico o dia inteiro mexendo nesse Excel. Pode. Fala uma despesa. Não vai estar especificada aqui. Vai entrar como pessoal em encargos, entendeu? Não nesta planilha. Olha, a gente pode vir aqui por função. Nessa classificação vai dar trabalho. Eu vou ter que mexer em muitas coluninhas, muitas variáveis. Vamos pegar alguma coisa mais específica, só para dar mais uma demonstração de como buscar, e aí qualquer um pode brincar com a planilha na sua casa. Vamos olhar aqui. Deixa eu ver se tem redenção escrito aqui com esse nome. Redenção não aparece como uma dotação orçamentária com esse nome. Então, a gente não vai conseguir descobrir. Vamos tentar saúde mental? Vamos ver se está classificado ou não. Não. Vamos procurar por drogas? Isso é um problema desde a classificação lá daquelas funções e subfunções que o Ministério do Planejamento decide, até decisões tomadas pela própria prefeitura quando vai organizar. Ela vai considerar que o Redenção é um projeto, atividade, é um programa com esse nome ou não. Às vezes, ela mesmo querendo não pode, porque não foi aprovado em lei ainda. Por exemplo. Vamos escolher das que já estão aqui para ficar mais fácil, vai? Vou escolher aqui ações culturais do forró de raiz. Não sei porque eu acho que vocês vão querer saber. Ó, foi orçado, só tem uma linha aqui, então esse é o total mesmo. Foi orçado um total de R$800 mil e estão congelados R$800 mil.
nadinha foi executado ainda nesta dotação orçamentária do forró de raiz. O que politicamente a gente poderia fazer, por exemplo? Procurar lá, onde é que está esse dinheiro, teoricamente? Cultura, Secretaria Municipal de Cultura. Ele poderia estar, por exemplo, na Prefeitura Regional da Lapa. Se essa dotação orçamentária tivesse consignada, né, na Prefeitura da Lapa, a gente ia ter que procurar quem? O prefeito da Lapa. E dizer, prefeito, o senhor não vai usar nada desse dinheiro? Tem 800 mil reais aí? Agora, o pior é que depois vai ser devolvido, né? Aí, talvez o prefeito dissesse assim, olha, esse dinheiro não foi liberado, não está aqui comigo. A Secretaria da Fazenda congelou esses 800 mil reais lá. Então, eu preciso que vocês façam essa consulta ao secretário da Fazenda. Aliás, o secretário da Cultura talvez diga a mesma coisa. Olha, o secretário da Fazenda não liberou, está congelado. Não é o secretário da pasta quem decide o congelamento. É o pessoal técnico da Fazenda, que olha o quadro total e tem que pagar as contas. Então, a gente chega lá no secretário da Fazenda e fala assim, secretário, como assim 800 mil reais congelados para a cultura? Não dá para liberar, não? Aí fala assim, olha, não, 800 mil reais, esse dinheiro realmente a gente não tem. Mas, pelo que eu vi, a receita foi melhor do que a gente pensava, isso, aquilo. Eu consigo liberar 80 mil reais. Aí o secretário descongela 80 mil. Aí a gente tem que voltar lá no prefeito regional ou no secretário da Cultura, dizer, então, prefeito regional, lembra que a gente combinou fazer uma amostra do forró de raiz aqui na Praça da Lapa, no terminal, com isso, com aquilo outro? Beleza, vamos fazer? Certo? E, às vezes, o prefeito regional vai super topar e fazer, e, às vezes, o prefeito regional não vai topar e fazer, ou ele vai topar e não vai conseguir fazer, por muitas outras razões. Mas, pelo menos, a gente já sabe em que porta bater. Isso é muito importante. Vamos ver só mais uma? Deixa eu desselecionar ações culturais forró de raiz. E vamos escolher... Não sei se estão aqui no orçamento desse ano, não. Porque lembra que essa aqui é a lei orçamentária aprovada no ano passado e executada até aqui. Boa. Então, espera aí. Deixa eu selecionar tudo outra vez. Vamos ver se ele aparece aqui pelo nome. Oba! Então, vamos selecionar aqui, vai. Programa Aldeias, dentro da Secretaria de Cultura. O orçado foi... O orçado foi R$ 450 mil, nos valores já atualizados. E o liquidado até agora foi nada. Vamos ver. Não tem nada congelado. Quer dizer que esse valor integral atualizado está disponível. Mas olha só, aí a gente vem para a coluna do reservado. R$ 406 mil reservados. O que acontece? Significa que, de verdade, o órgão que tem esse recurso tomou alguma providência para que o recurso seja utilizado. Qual providência, por exemplo? Publicou um edital de seleção.
Então, ele só pode publicar um edital dizendo que ele vai distribuir R$400 mil se ele reservar esse dinheiro antes. Só pode publicar uma concorrência, só pode fazer um chamamento se ele já reservou o dinheiro. Então, o fato de ter reservado é bom sinal. Sinal que o dinheiro não está simplesmente disponível. Significa que aquela autoridade já fez alguma coisa pensando naquele dinheiro. Vamos ver se já tem uma parte empenhada. Tem. Empenhado só R$ 6.300. Mixaria. Mas o que significa o empenhado? Significa que ele já tem alguma conta para pagar. O reservado, ele está planejando, está tomando providências. Quando ele empenha 6.300, é que, por exemplo, ele já assinou um contrato. Então, esse dinheiro está ali. Ele só não vai usar esses 6.300 se, por exemplo, o cara contratado não entregou o serviço. Aí ele pode cancelar uma parte do empenho. Mas o dinheiro empenhado é uma demonstração muito clara de que alguma coisa já está sendo feita. Para ele não gastar o dinheiro empenhado é porque alguma coisa deixou de ser realizada. O contrato não foi executado a contento, por exemplo. O liquidado é quando já fez o cheque. Sabe quando você faz a transferência? Já saiu da conta. E o pago já recebeu. Então, para a gente ver de verdade como que o dinheiro público está sendo gasto, a gente olha aqui na coluninha do reservado, empenhado e liquidado. É aqui que a previsão se torna realidade. Melhor, pior, igual, parecida, completamente diferente do que tinha sido previsto. Vou voltar para a apresentação, resistir à tentação de continuar mexendo aqui no Excel. Mas, concluindo, então, tipos de pesquisas que dá para fazer naquela planilha. Dá para comparar secretarias com maior, com menor orçamento, porque, além de usar aquele filtrinho ali, a flechinha que abre o menu, a gente pode organizar do menor para o maior, do maior para o menor. Então, fica super fácil visualizar. Dá para pegar, por exemplo, selecionar todas as subprefeituras. E aí organiza lá, do menor para o maior, e você vê a ordem de grandeza do orçamento das subprefeituras. Dá para ver quais são os fundos mais bem nutridos, dá para ver quanto a prefeitura gastou com o Autódromo de Interlagos, por exemplo. Então, dá para fazer pesquisas super pontuais e específicas quando isso representa uma dotação orçamentária própria. Senão, vocês viram, eu procurei aqui redenção. Redenção não tem dotação orçamentária própria. Não existe ainda a lei do programa Redenção. Mas o Autódromo de Interlagos tem dotação orçamentária própria. Então, se você buscar lá Autódromo Interlagos, você vai descobrir quanto foi executado até aqui. Idosos, população de rua, algumas coisas estão mais bem definidas e outras não tanto. Para terminar, e aí, como é que a gente faz, né? O dinheiro é limitado, é finito. Como é que a gente faz? É possível aumentar a receita? É possível. Se você combater a sonegação, se você fizer com que as pessoas paguem o imposto que realmente é devido, a gente aumenta a receita. Se a gente combater a corrupção, né? Que corrupção? Corrupção é o cara que faz vista grossa e nem viu que abriu uma boate enorme ali na Vila Olímpia. Aquela boate está totalmente irregular, não recolheu nenhum imposto, nenhuma taxa, nada de nada. Se a gente combate a corrupção, a gente consegue aumentar a receita. Se a gente der uma olhada na renúncia fiscal, aquele desconto que você deu, fala assim, eu vou dar uma renúncia fiscal para as empresas de telemarketing que se instalarem na Zona Leste e criarem milhares de empregos. Aí você vai lá e vê que elas não criaram tantos empregos assim, quanto você imaginava. Você está deixando exemplo clássico de renúncia fiscal, IPI 0. Lembra? Vamos zerar o imposto sobre o carro zero. Para quê? Para garantir os empregos da indústria automobilística. Aí você vai lá e vê que a indústria automobilística demitiu todo mundo do mesmo jeito. Pô, a gente deu desconto no imposto e não adiantou. Então,
tem muitas renúncias fiscais, muitos descontos, abatimentos, isenções. A gente pode rever e ver se está surtindo efeito mesmo ou não. Você dá a renúncia pensando que aquilo vai ser bom para a cidade e vai reverter em outras receitas. Não deu certo? Corta. O incentivo à atividade econômica de um modo geral, por exemplo, desburocratizando. Eu fui relatora essa semana de uma lei que simplifica as regras para quem quer fazer filmagem nas ruas da cidade de São Paulo. Tem cidade que ganha muito dinheiro sendo cenário. Nova York é um clássico. Ganha muito dinheiro porque as pessoas vão para Nova York filmar, e isso movimenta a economia, elas contribuem com impostos, com hospedagem, com isso, com aquilo, e divulga Nova York para o mundo inteiro ainda por cima. Então, a gente pode, de várias maneiras, incentivar a atividade econômica e pode buscar outras fontes não orçamentárias. Exemplo, sistema de ônibus. Se os ônibus, é uma proposta do Atílio Francisco, que é o relator da Lei Orçamentária Anual, se os ônibus fossem todinhos pintados com patrocínio, a prefeitura ganharia dinheiro com a publicidade. O metrô tem isso, né? Às vezes o metrô está inteirinho pintado. Black Friday, sei lá. Ele ganha dinheiro com isso. Então, a gente pode buscar outras fontes de receita que não sejam as fontes de impostos, tributos, taxas, tarifas, transferências, etc. Por exemplo, esse da publicidade nos ônibus. Claro que temos que, sim, tentar diminuir as despesas. Como? Combatendo a corrupção, desperdício, burocracia e inefetividade. O dinheiro mal gasto, óbvio. E, fora isso tudo, como é que a gente faz para ter mais dinheiro para o forró, para ter mais dinheiro para o meio ambiente? Conhecendo a peça orçamentária e fazendo a pressão nos lugares certos. O melhor lugar para fazer pressão não é na galeria do plenário antes da segunda votação do orçamento no dia 15 de dezembro. A vaca já foi para o brejo. Agora, enquanto está na Comissão de Finanças, que precisa de quantos votos favoráveis? 5 em 9. Em que você tem um relator encarregado. Encarregado. É um puta de um BO. É uma honra, é um poder, é um BO. Mas é o relator do orçamento. Conversa com o relator do orçamento. Pressão. Pressão política sobre os 9 vereadores da Comissão de Orçamento, sobre o relator da Comissão de Orçamento. Então, como que se faz pressão, né? Nas audiências públicas? Isso também tem melhorado com o tempo. Fico feliz em dizer, por causa da tecnologia, talvez, que torna tudo mais visível, mais transparente. E porque nas audiências públicas tem sempre a assessoria da comissão que convocou aquela audiência pública obrigatoriamente, tem, sem obrigatoriedade, mas normalmente as assessorias dos vereadores. Às vezes a gente fica broxado, porque tem audiência pública da Comissão de Administração Pública, que tem 7 membros, e só tem um vereador na mesa. E a audiência pública não precisa de quórum para acontecer. Basta um vereador que a audiência pública acontece. Mas a assessoria da Comissão da Administração Pública está lá. Está sendo gravado, vai ser transcrito. E os assessores dos vereadores, o vereador pode não estar, mas o assessor ele compareceu. Então, a audiência pública é cada vez mais, com os avanços, inclusive, da tecnologia, uma forma interessante de participar. Mas as reuniões das comissões são todas abertas ao público. Durante uma reunião de comissão, o vereador não tem a obrigação de abrir a palavra para a plateia. Mas, dependendo do caso, ele aceita. Ele pode aceitar que alguém da plateia se manifeste na reunião da comissão, e mesmo que isso não aconteça, ninguém peça, ou não seja permitido, a distância é essa aqui. Aqui é uma reunião de comissão. Não literalmente aqui, mas é numa sala como essa. E qualquer pessoa pode entrar e assistir a reunião da comissão. E olha que chance! É muito mais fácil você se dirigir a um vereador neste ambiente do que lá em cima, na galeria, durante a sessão plenária, que não pode ficar nem de pé na galeria, que a gente tem medo de tacarem alguma coisa na nossa cabeça. Bom. Existe a possibilidade de abertura dessas audiências públicas por meio de internet? Como é que Então,
regimentalmente, a audiência pública prevê a participação dos presentes, com direito de falar por 3 minutos. Isso será transmitido, gravado, transcrito e vai fazer parte do processo. Então, não existe ainda a previsão regimental de participação das audiências públicas à distância, mas existe a figura da consulta pública, que aí o projeto está lá publicado na internet e qualquer pessoa pode fazer a sua contribuição por ali. Cada vez mais, o governo, a Câmara, fazem as duas coisas. Então, em todo esse processo do PPA, do plano de metas, da lei orçamentária, tem as audiências públicas e tem sido assim. Chega no final, o presidente da Comissão de Finanças fala, e quem quiser fazer contribuições, manda um e-mail para financas@saopaulo.sp.leg.br. Então, isso também tem acontecido cada vez mais. A possibilidade de você contribuir sem necessariamente estar presente na audiência pública. E tem, né, as audiências públicas em geral, a reunião das comissões em geral, e, no caso do orçamento, as audiências públicas e as reuniões especificamente da Comissão de Finanças, que é onde tudo se decide. E, claro, você também pode abordar os líderes das bancadas, que tem muita autoridade, tem muito poder. O presidente da casa tem muita autoridade e muito poder. E claro que você pode abordar todos os vereadores, mas não precisa. Você não precisa sensibilizar 55, 37, 28 ou 19. Se você conseguir sensibilizar 5 da Comissão de Finanças, você tem uma grande possibilidade de interferir na elaboração da peça orçamentária. Não estou contando nenhum segredo. Mas é só a dica de como as coisas funcionam. Obrigado pela atenção de vocês e até as próximas.